Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com você. Nessa aula faremos uma breve introdução das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos começar observando esse triângulo laranja ABC, que possui um dos seus ângulos de 90 graus e os seus ângulos agudos alfa e beta. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos o maior lado do triângulo, que é chamado de hipotenusa, e os seus menores lados, chamado de catetos. Então aqui nós temos o cateto C em frente ao ponto C e o cateto B em frente ao ponto B. Em relação às medidas desse triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras, que ele me diz o seguinte, que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Então é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No momento não vamos demonstrar essa fórmulazinha aqui, vamos só aplicar ela num exercício aqui no último quadro. E temos aqui também saber como se comporta quando eu falo cateto oposto ou cateto adjacente. Quando eu falo cateto oposto, eu quero dizer um cateto que está na frente, Oposto significa em frente. E cateto adjacente é o cateto que está junto, que vai estar rente ao ângulo. Então vamos olhar esse vermelho aqui, Vamos olhar ele somente em relação ao ângulo alfa, que está aqui embaixo aqui, Então quando eu vejo o ponto C, o C é o cateto oposto a esse ângulo alfa. Por quê? Porque o alfa está aqui e o C está desse lado aqui, na frente do alfa. Então ele está oposto. Já o cateto B, ele vai ser o cateto adjacente, porque ele está rente aqui, está junto. E daqui nós tiramos as três principais relações trigonométricas, que é o seno, cosseno e a tangente. O seno, ele diz para mim que é o quê? É a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O cosseno, ele é a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Aí nesse azul aqui, nós temos aqui de novo um triângulo ABC, ângulos alfa e beta. E aí eu quero tirar aqui a relação do seno de alfa. Então eu vou olhar só aqui, nesse triângulo aqui, nesse ângulo aqui em cima, E o seno então vai ficar o cateto oposto, que é a ele, é o que está na frente. Então vai ficar C sobre A, sobre a medida da hipotenusa. O cosseno de alfa, o cosseno é o cateto adjacente, é o que está rente a ele. Então vai ser esse B sobre a hipotenusa. E a tangente, é o cateto oposto, é o que está na frente, é o C, sobre a medida do cateto adjacente, é o que está rente. Então fica C sobre B. Já se eu olhar aqui somente em relação ao beta, então o seno de beta, o cateto oposto a beta agora vai ser o B, então vai ficar B sobre A. O cosseno de beta é o que está rente a ele, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente é o cateto que está oposto a ele, é o que está na frente, sobre a medida do cateto que está adjacente, que é o C. E daqui nós temos uma curiosidade. Se a gente reparar aqui, nós temos aqui seno de alfa, C sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Aqui nós temos cosseno de alfa, B sobre A. E seno de beta, B sobre A. Então nós notamos aqui que um é o complemento do outro. Seno de alfa é o complemento de cosseno de beta. Cosseno de alfa é o complemento do seno de beta. E as tangentes, nós temos aqui, tangente de alfa, C sobre B. E tangente de beta, B sobre C. Então uma é o inverso da outra. E aqui nós temos um exercício aqui de aplicação, só para nós iniciarmos essa primeira aula. E vamos ver o que ele está me pedindo aqui, Ele me deu aqui um triângulo, com lados cateto 3, um cateto 4, e a hipotenusa ele não me deu. E aí ele quer
que eu descubra quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Bom, fosse só a tangente, era fácil, né? Para a tangente eu preciso só os catetos. Já como o seno e o cosseno eu preciso da hipotenusa, então nós vamos aplicar primeiro aqui esse teorema aqui de Pitágoras para descobrir qual é o valor de A. Então ela vai ficar da seguinte maneira: nós vamos primeiro colar a formulazinha ali, né? Nós vamos colar a formulazinha aqui, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, A ao quadrado continua, B ao quadrado, 4, então fica 4 ao quadrado mais C ao quadrado, que é 3, fica 3 ao quadrado. Aqui por enquanto fica A ao quadrado. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4 dá 16. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então aqui A ao quadrado, 16 mais 9, 25. E aqui é uma equação incompleta do segundo grau, que eu deveria inserir o sinal de mais ou menos. Mas como nós estamos mexendo com medida, eu vou dispensar o sinal de menos. Então eu vou tirar aqui somente a raiz positiva. Então eu vou dizer que A é igual a raiz quadrada de 25. E A então vai ser igual a 5. Bom, com esse valor agora eu consigo achar os valores de seno e cosseno, né? Aí eu volto aqui no meu exercício e aí eu tenho seno de alfa. Alfa está aqui, né? Então ele fala para mim que o seno de alfa é o cateto oposto a ele, né? Então quem está oposto a ele é o 3, então vai ficar 3 sobre a hipotenusa, que é o A, e o A eu achei aqui que é 5. O cosseno diz para mim que é o cateto adjacente ao ângulo dado, então o ângulo está aqui, adjacente a ele é o 4, então fica 4 sobre a hipotenusa, que é 5. E alfa, e a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto a ele é o 3 e adjacente ao alfa é o 4. Então fica 3 quartos. Simples assim. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Muito obrigado.